E aí galera, beleza? Vamos estar dando iniciação ao nosso curso de cinemática, né, alguns conceitos importantes necessários para o nosso dia a dia. Então vamos lá, o que é cinemática? A cinemática é a parte da mecânica que descreve os movimentos dos corpos sem se preocupar com as causas que os produzem e os modificam. Por exemplo, Pedro anda de carro, está viajando. O que importa na cinemática é a gente estudar o movimento e não porque Pedro está dirigindo ou para onde ele vai, ou por que ele entrou na direita, ou por que ele entrou para a esquerda, ou por que ele modificou sua rota. Isso não é necessário. Esse estudo é na dinâmica, que é outra parte da mecânica que estuda as causas do movimento. Bom, é necessário a gente saber alguns conceitos iniciais importantes, que são expressões que são usadas nas questões de físicas, muito usadas na parte da mecânica principalmente. Bom, por exemplo, pontos materiais ou partículas. São corpos móveis cujas dimensões não interferem no estudo de um determinado fenômeno. Se na questão cair uma partícula andou 30 metros e por aí vai, ou seja, essa partícula quer dizer que é um corpo móvel que a gente não vai usar as dimensões dele no problema. Agora, por exemplo, o que é uma partícula ou um ponto material? Um carro está viajando uma estrada de 200 km, por exemplo, entre duas cidades, cuja dimensão do carro é de 3 metros, 4 metros. Em relação à estrada, ele é muito pequeno, 200 km para 3, 4 metros, é uma diferença gritante. Então é desnecessário a gente utilizar as dimensões do carro para o estudo desse fenômeno. Corpo extenso. Quando as dimensões de um corpo são relevantes no estudo de um determinado fenômeno, ou seja, é o contrário do ponto material. As dimensões são importantes para o estudo do fenômeno. Por exemplo, um carro vai estacionar na garagem, é necessário a gente saber a largura, a altura, o comprimento desse carro para que caiba na garagem de forma correta. Por exemplo, não dá para fazer uma garagem se a gente souber o tamanho do nosso carro, por exemplo. Ou vai ficar muito grande a garagem ocupando espaço desnecessário, ou o carro não vai caber dentro da garagem. Então é importante a gente saber as dimensões do carro para determinar esse fenômeno. Aqui eu coloquei duas imagens só para representar melhor. Ou seja, pegar uma caneta aqui para ficar melhor. Ponto material, um carro na estrada. Dependendo se a estrada com certeza é muito grande, numa viagem, por exemplo, que nem eu dei 200 km e um carro de 3 metros, 4 metros de comprimento, vai ser quase nada de dimensões em relação à estrada. Um corpo extenso, cuja as dimensões são importantes. E aqui eu coloquei outro exemplo bastante legal, que é da Terra com o Sol. Por exemplo, quando a gente for estudar o movimento da Terra de translação, ou seja, o movimento em torno do Sol, né? A gente usa a Terra como ponto material. Por quê? A distância que a Terra percorre em torno do Sol é muito maior que o próprio tamanho da Terra. Com certeza para a gente a Terra é muito grande. Só que essa distância que faz em torno do Sol, ela é muito grande. Então é desnecessário a gente utilizar o tamanho da Terra para estudar a translação. Bom, basicamente é isso. Ponto material, não utilizamos as dimensões do corpo, ignoramos. E corpo extenso, é necessário as dimensões do corpo na questão para a gente fazer a questão. Bom, qualquer dúvida deixe no comentário. E é isso aí, galera. Um abraço.